Advogados, juízes e empresários reuniram-se em maio de 2019 em São Paulo para uma incomum celebração: manifestar solidariedade e apoio ao Supremo Tribunal Federal. A circunstância se deu na esteira de uma escalada de ataques e ameaças a ministros do STF e do STJ. O motivo dos ataques: inconformismo com o fato de ministros terem barrado algumas decisões ilegais da primeira instância. Em represália, delegados, agentes da Receita e procuradores intensificaram a produção de insinuações contra ministros para desmoralizar os tribunais. Veja a resposta da advocacia. Nós estamos numa democracia que tem resistido todos os ataques aos princípios que sempre defendemos nas faculdades de direito, que são os princípios da justiça. Se nós analisarmos a própria redemocratização do Brasil, ela se deu fundamentalmente graças à melhor das armas, que não foi a dos guerrilheiros, mas foi a arma dos advogados, a arma da palavra, com o que, sem sangue, a partir do momento em que a ordem representava os pulmões da sociedade, nós conseguimos falar e lembrar aqueles que detinham o poder que, efetivamente, a democracia era o único caminho para o país. Posteriormente, com o trabalho constituinte de 2 anos, em que deputados e todo um grupo de especialistas nas diversas áreas, em audiências públicas, foram ouvidas por todos os constituintes, nós tivemos uma Constituição indiscutivelmente adiposa, cheio de princípios não constitucionais, mas com uma espinha dorsal eminentemente democrática, na qual o papel da justiça teve um relevo muito especial. Se nós analisarmos os artigos 92 a 135 da Constituição, nós veremos verificar que toda a estabilidade da harmonia e independência dos poderes colocados no artigo 2º estão nas 3 instituições fundamentais para que nós tenhamos um regime democrático, que demonstrou a vivência do país, demonstrou que, efetivamente, nós resistimos um número enorme de crises, sem que nunca mais se falasse em ruptura institucional. Esse advogado entende que na estabilidade das instituições nós encontramos, fundamentalmente, numa democracia como é o Brasil, o direito de defesa como o mais importante de todos os direitos de uma democracia. E no momento em que assumiu a presidência da Suprema Corte, nós passamos a ter alguém que definiu de uma forma fantástica, admirável, gráfica, o que é a harmonia e independência dos poderes. Cabe ao Legislativo pensar o futuro de uma nação. Cabe ao Executivo viver a presença, o presente de uma nação. Mas cabe ao Poder Judiciário garantir o passado de uma nação. Razão pela qual, como legislador negativo, fundamentalmente, tem o papel de fazer com que os valores da Constituição prevaleçam permanentemente. O direito de defesa tem, e para se fazer justiça, tem que se conhecer em profundidade todos os aspectos de uma questão, sem que se façam preconceitos, sem que se apresentam questões de suspeitas, como se os jornais veiculassem apenas aquilo que agradasse o grosso da população. Eu gostaria de dizer, neste momento, em nome dos velhos advogados, daqueles formados na década de 50, que efetivamente defendemos a Suprema Corte porque defendemos a garantia da democracia no Brasil. E temos, na presidência do ministro Toffoli, esta garantia de ser o guardião da Constituição. Isso.
É uma grande honra estar aqui neste momento importante em que nós todos da área do direito nos unimos para homenagear, na verdade, o Supremo Tribunal Federal e na pessoa do seu presidente, o nosso queridíssimo ministro Toffoli. Vou lembrar aqui só a presença do nosso ministro, a sua esposa, o ministro Gilmar Mendes, o ministro Jobim, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, que aqui estão também, tantos ministros presentes, juízes, desembargadores, e meus queridos colegas, advogados e professores. É uma grande honra lhes falar. E, nesta reunião, eu quero falar a partir de duas frases, duas falas do próprio ministro Toffoli. Recentemente, o ministro afirmou que a discordância e o dissenso, no âmbito da corte, é algo natural, é próprio da natureza do órgão, que é um espaço de argumentação aberto, formal e institucional. Ou seja, o ministro disse que não se deve confundir, e ele está certíssimo, o dissenso no âmbito da corte com crise. Ou seja, os ataques realizados recentemente ao Supremo Tribunal Federal tendem a confundir ou a desinstitucionalizar o Supremo, que resiste bravamente a essa desinstitucionalização, que é essencial à institucionalização do Supremo e a legitimidade do direito para manter a própria racionalidade do direito. Ministro, a sua frase nos leva ao século XVI, ao século XVII, ao século XVIII, aos grandes common lawyers britânicos, Coke, Hale, Blankstone, talvez os maiores juristas práticos da sua época, porque eles, sim, já tinham registrado esse fenômeno contra o autoritarismo de Hobbes. Hobbes negava a racionalidade do direito. Hobbes dizia: a legitimidade do direito, a autoridade do direito vem do soberano, o único poderoso para legitimar o direito. É isso que essa desinstitucionalização provoca, a irracionalidade do direito. E a sua fala lembra exatamente isto. Coke, na sua época, já contraditava Hobbes. Ele dizia: o direito vem, ele é fruto não da opinião pública fácil, ele não é construído naquilo que o nosso querido Lenin Streck chama dos ápices da época. Ele é construído, não pode ser construído à margem dos precedentes, da história, do próprio direito. Não se pode deixar desconstruir o lugar da argumentação jurídica, o fórum especialmente valioso, o espaço da discussão, da controvérsia, da defesa, do espaço aberto, formal, em que os juízes togados, isso eu falo agora a todos os senhores advogados, mas também aos senhores magistrados e a todos ligados ao direito. A forma e o raciocínio jurídico, a sua estrutura, são decisivamente moldadas pelo fato de que ele é desenhado para ser apresentado em um fórum público em que o raciocínio é aberto à contestação. E isso nos vem de priscas eras, contrariamente a Hobbes, absolutista,
Os grandes como lawyers já preconizavam isso que o ministro falou, o ministro Toffoli falou tão singelamente, en passant. Estou desnorteado com o fato de se considerar uma crise o dissenso, a controvérsia no próprio espaço de um tribunal, pois é ali que nasce o direito. É no espaço aberto ao raciocínio e à argumentação. Já saudei o ministro Toffoli diversas vezes, porque eu considero um grande juiz. Aqui o nosso querido advogado Ives Gandra realçou o lado advogado do ministro Toffoli. Mas ele bem disse, ele se tornou um grande magistrado. E é o que eu digo sempre, não é fácil ser juiz, pois o ministro Toffoli é aquele juiz do velho conto beduíno, né? E o professor Lênio Streck pode lhes contar, para quem não souber a história do 12º camelo, porque essa história já foi ilustrada por Niklas Luhmann, já foi tão comentada pelo filósofo belga Ost. O ministro Toffoli, nas questões difíceis, consegue sacar um 12º camelo que não está no ambiente e decidir a coisa buscando a integridade do sistema. Isso é o direito. O direito nasce no espaço aberto à controvérsia e no espaço público dessa controvérsia. Ele não nasce na escuridão e na opressão do silêncio da fala. Este movimento que aqui se encontra é um movimento para salvar o espaço do Supremo da argumentação. Isso é vital para o direito em uma democracia. O Brasil não tem capital próprio. O Brasil não tem poupança o suficiente, é importador de capital. O Brasil não tem a melhor educação para a sua mão de obra mais qualificada. Não tem. O Brasil não tem energia de baixo custo. O Brasil não tem a melhor logística adequada. O Brasil não tem infraestrutura suficiente. Mas o Brasil tem um diferencial que os outros países não têm. E na corrida da vida, o Brasil tem uma Constituição garantista, uma Constituição forte em segurança jurídica, em proteção da confiança e boa-fé. É o Supremo Tribunal Federal, como garante da Constituição, que vai exatamente oferecer segurança, confiança e, portanto, desenvolvimento. Sem confiança e sem segurança, não vem nenhum desenvolvimento para o país. E sabem qual é o maior arrecadador? Não me venham com fórmulas mágicas. O melhor tributo é este, o melhor sistema é aquele. Nada disso. O melhor arrecadador chama-se PIB. Desenvolvimento. A arrecadação sobe espantosamente. E o Supremo Tribunal Federal é o garante dessa segurança, é o garante dessa boa-fé. E aí eu não vou deixar de mencionar o ministro Gilmar Mendes, porque ele foi responsável pela construção de um controle de constitucionalidade das leis diferenciado, maravilhoso. Nós temos técnicas diferenciadas de controle de constitucionalidade das leis, adaptadas à proteção da confiança e à boa-fé. É nessa construção que qualquer área do direito sobrevive. E o senhor ministro está à frente de uma corte garante desta Constituição. Isto os demais países não têm, porque o nosso sistema tributário infraconstitucional não protege os empreendimentos nacionais, não protege as nossas empresas, elas estão à deriva. Ministro, nós temos um diferencial que não se
extinga esse diferencial. Nós temos uma Constituição excepcional, garantista, forte em cognoscibilidade, forte em previsibilidade, forte em garantias. Isso é que vai dar desenvolvimento ao país e segurança jurídica a todos. Os senhores que estão à frente do Supremo Tribunal Federal é que vão trazer para nós esse desenvolvimento, que vão tirar o nosso país dessa situação parada, atolada, equilibrando o Estado brasileiro. Porque o Estado tem que ser forte com esse equilíbrio de poderes, que o Supremo Tribunal Federal tem de fazer nos presos e contrapesos em relação aos demais poderes para garantir a democracia. Os senhores ministros da Corte Suprema, num direito aberto, no espaço público, nesse direito criado pelo raciocínio da controvérsia, é que vão aplicar a Constituição e garantir que o Brasil seja forte em segurança. Se o nosso diferencial cair, nós não temos nada, a não ser nossos recursos naturais, que podem ser cedidos sem mais. Os senhores são garantes do nosso desenvolvimento e da nossa justiça. Muito obrigada. E eu dizia, o que nos une, o que une a nós, doutor Ives Gandra, o que une a nós que estamos aqui nessa noite. Esse ato já houve no Supremo, ministro Toffoli. 200 entidades levaram o apoio ao Supremo. Mas o que une pessoas tão diferentes, de origens tão diferentes, com histórias de vida tão diferentes, eu tenho uma crença e uma certeza. É o compromisso com a democracia. As pessoas dessa sala são aquelas que sabem o custo da construção do processo democrático que levou a Constituinte de 88. São aquelas que sabem o custo das chibatadas. São aquelas que conhecem a realidade que custou cada direito que as pessoas, de forma frustrada, diante da maior recessão da história do país, uma recessão maior do que a de 29 nos Estados Unidos, voltam o ódio ao direito, à complexidade, ao direito de defesa, à democracia. Essas pessoas que se unem nessa noite não aceitam esse pensamento fácil. E aí há um norte iluminista. Nós estamos aqui e, nesse exato momento, meu querido Luiz Viana, que eu acabei de nomear para coordenar a comissão que vai defender a autonomia universitária no Brasil, nesse exato momento, este pensamento em batalha contra todos nós, todas as origens, conservadores, liberais, progressistas, de esquerda, comunistas, porque todos são comunistas. Esses têm uma batalha que nós não aceitamos. E nós, desconfiados, nos reunimos para celebrar, para tomar um vinho, né, Cacai? Para cantar, para dizer que também sabemos resistir com alegria. Mas para dizer, e eu me caminho para o encerramento, que nós não tememos o ódio que tenta nos calar, ministro Toffoli. Os protocolos das milícias nas redes sociais não assustam os que resistiram aos porões da ditadura. Eu vou dizer de forma muito clara que eles nos enobrecem e que daqui a poucos anos, muito poucos anos, lembraremos que aqueles que foram atacados eram aqueles que mereciam ser realmente distinguidos pela coragem, pela firmeza,
pela bravura, juízes, promotores sim democráticos, advogados, cidadãos, professores, aqueles que não têm medo de cara feia. A pátria não é de ninguém, são todos, e cada qual tem no seio dela o mesmo direito à ideia, à palavra, à associação. A pátria não é um sistema, nem um monopólio, nem uma forma de governo. É o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar. É o berço dos filhos e o túmulo dos nossos antepassados. A comunhão da lei, da língua e da liberdade. Os que servem, e são os que estão aqui nessa noite, são os que não invejam, os que não conspiram, os que não sublevam, os que não se acovardam, mas resistem, mas ensinam, mas esforçam, mas pacificam, mas discutem, mas praticam a justiça, a admiração e o entusiasmo. Porque todos os sentimentos, em resposta ao ódio, que tão atual, são benignos e residem originariamente no amor. Rui, no fim da vida, disse isso na formatura do seu filho no colégio, como uma mensagem final. Nós acreditamos que o amor vai vencer inexoravelmente o ódio. Viva o Supremo! Viva as instituições brasileiras! José Dias Toffoli, querido ministro Toffoli, o que nos une hoje aqui? Já foi dito um pouco pelo nosso querido professor Ives Gandra da Silva Martins, pela professora Misabel, pelo nosso presidente, que fez essa mesma pergunta e com muita propriedade. O que nos une aqui, em primeiro lugar, o amor pela democracia, o amor por isso que é o princípio civilizatório da nossa sociedade, que é o respeito à Constituição. E quando nós pensamos no respeito à Constituição, não propriamente do ponto de vista jurídico, mas como um princípio civilizatório, nós temos que ter em conta que, de um lado, nós temos a contenção da força, e, de outro lado, nós temos o respeito a direitos e garantias. E, por paradoxal que possa parecer, em plena democracia, nós vivemos retrocessos de caráter autoritário extremamente preocupante. Mas foi o Supremo Tribunal Federal que editou a súmula de número 14, porque, como bem disse o ministro Gilmar Mendes, instaurou-se no Brasil com a ideia de você conduzir coercitivamente, iniciar os interrogatórios e não permitir que o advogado tivesse acesso aos autos do inquérito, uma forma autoritária e policialesca de se conduzir as investigações. E foi, ministro Toffoli, quando Vossa Excelência já estava no Supremo, que se pôs cobro a essa forma policialesca, autoritária de se investigar, que não permitia ao advogado ter acesso aos autos do inquérito. E foi o Supremo Tribunal Federal, que Vossa Excelência preside, que acabou com a história das conduções coercitivas como uma forma de pegar de surpresa o cidadão, sem que fosse possível ao advogado sequer acompanhar o seu cliente. Eu vejo aqui o nosso presidente Durso, que também nos honra com a sua presença hoje. Quantas e quantas vezes nós não brigamos por conta disso? E foi o Supremo Tribunal Federal que acabou com essa forma autoritária de se investigar em pleno período democrático. É o Supremo Tribunal Federal que tem proferido inúmeras decisões de caráter fundamental à própria cidadania.
E este trabalho tem sido costurado pela advocacia privada de um lado, mas de outro lado nós não podemos esquecer que quem está trazendo as pessoas pobres ao Supremo Tribunal Federal é a Defensoria Pública, que deu voz a um segmento social que antes não chegava ao Supremo Tribunal Federal. A Defensoria Pública, com a sua atuação decisiva, tem permitido que novos horizontes se abram. Eu não vou falar das inúmeras e importantíssimas conquistas da Defensoria Pública, mas quero dizer aqui, Pedro, na sua presença, diante de você, o respeito que nós, advogados, que os juízes e também o Ministério Público têm pela Defensoria Pública. Meus amigos, mas se antes nós estávamos no campo do debate de ideias, se pode conduzir coercitivamente ou não, se pode algemar a pessoa assim de cara, inclusive a pessoa que se entregou, se pode não deixar o advogado ver os autos do inquérito. Nós estávamos no campo das ideias, debatendo. Mas aí surgiu uma coisa nova. Eu me lembro da Operação Navalha. A Operação Navalha, a ministra que conduziu aquele inquérito, que não se elegeu nem para síndica do prédio, eu não vou dizer nome, obviamente, porque não seria uma coisa bonita, mas ela não se elegeu para síndica, mas ela decretou a prisão preventiva como se fosse assim, Operação Algemas Fáceis. Seria um bom nome para a operação. E um ministro, revogou uma das prisões temporárias. Ele teve essa ousadia, esse topete. Não é que saiu o nome dele na lista daqueles que estavam recebendo dinheiro? Era um tal de Gilmar Mendes. Logo em seguida, a concessão. O que fizeram? Omitiram o nome inteiro da pessoa, pegaram só esses dois nomes para dizer que o tal Gilmar Mendes estava recebendo, o mesmo que havia concedido a medida liminar em habeas corpus, impetrado pelo Conselho Federal, Felipe. Para o quê? Para desqualificar, para avacalhar, para achincalhar. Essa é a nova estratégia que se vem adotando. E isso nós não podemos permitir, porque isso é a antítese da vida democrática. Debate de ideias, sim. Divergências, sim. Agora, desqualificação baixa, mentirosa, para atacar a pessoa como se fez agora, é inadmissível. É por isso, ministro, que nós estamos ao seu lado. Mas não só ao seu lado, ao lado do Supremo Tribunal Federal, como instituição que garante os nossos direitos, os direitos de cidadãos. E eu quero encerrar, meus amigos, com aquela célebre frase de Churchill. Para você, Toffoli, permita-me tratá-lo assim. Nunca tantos deveram tanto a tão poucos. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua coragem. Nós que te admiramos e estamos aqui do seu lado. Muito obrigado. É difícil falar depois de tudo que foi dito, mas tendo em conta o que está acontecendo no mundo, nem digo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, o ataque às instituições, o ataque à democracia, o ataque ao Estado Democrático de Direito também não é privilégio do Brasil. São questões que vêm ocorrendo em todo o mundo. O ataque ao Supremo Tribunal Federal, especificamente, também não é algo recente. É algo que já vem ocorrendo de algum tempo, assim como o ataque à advocacia, assim como o ataque às instituições, assim como o ataque ao parlamento, assim como o ataque a quem esteja no poder no momento em que esteja, mesmo tendo a legitimidade do voto. Mesmo tendo a legitimidade do voto. Eu disse no meu discurso de posse, nós não vivemos em crise. Isso é a democracia. Isso é o Estado Democrático de Direito. No mundo em transformação, no mundo que vive com as novas tecnologias, com uma dificuldade de se ver no futuro, nessa união das novas tecnologias
com a biotecnologia, com a inteligência artificial, que mundo nós teremos pela frente. E esse mundo em que as pessoas conversam dentro de casa, por WhatsApp, muitas vezes sem se falar, eu tenho sempre dito que o importante é a convivência, o importante é o afeto, o importante é o sentar à mesa, o importante é o olho no olho, o importante é o carinho, o importante para enfrentar o ódio, como foi dito aqui, é o amor. Temos que estar juntos na nossa humanidade. Então, o que eu gostaria de dizer a todos aqui presentes, que, neste sentido dessa nova sociedade, o pensador que talvez a tenha definido seja o filósofo polonês Zygmunt Bauman, que cunhou o conceito da modernidade líquida. Da modernidade líquida. Na modernidade líquida, nenhuma das formas consecutivas de vida social é capaz de manter seu aspecto por muito tempo. E dissolver tudo que é sólido tem sido a característica inata e definidora da forma de vida moderna. Um dos componentes desse cenário é a sociedade em rede, caracterizada pela crescente produção de conteúdo e informação, a democratização do acesso ao conhecimento, que é positivo, a facilidade das transações econômico-financeiras, e que também é positivo, e o crescente intercâmbio cultural. No entanto, também é uma sociedade em que as informações transitam em enorme volume e quantidade, sem a pausa necessária para se discernir aquilo que é real do irreal, aquilo que é do verdadeiro ao fraudulento, ao falso, do ético ao não ético. Nesse mundo das redes sociais, dos smartphones, embora estejamos virtualmente mais conectados, talvez nós nunca fomos tão desconectados do outro, tão desconectados da natureza, tão desconectados de nós mesmos. Na ânsia de tudo querer saber, de tudo querer compreender, de tudo querer dominar, nós mal conseguimos dormir. Nós mal conseguimos descansar. Nós mal conseguimos nos abraçar a nós mesmos. Nesse mundo, Humberto Eco diria que a modernidade líquida também se caracteriza pelo enfraquecimento da ideia de uma comunidade de valores. Valores compartilhados, e, na perda desses valores, passa a prevalecer o individualismo. Daí a importância de pessoas tão diferentes estar aqui. E aqui não tem só a comunidade jurídica, tem o nosso médico de todos nós, o Raul Kutaiti. Grande Raul. Temos aqui da Universidade de Santo Amaro, querido Veronese, e outras personalidades já citadas que passaram por aqui, como o ministro Gilmar Mendes também passou. Quando o individualismo é levado ao extremo, o outro passa a ser visto como seu adversário. Nós disputamos, Valdir Simão, com o outro, com o que está ao nosso lado. Com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com o nosso filho. Nós disputamos com todo mundo. Nós deixamos de ser companheiros da travessia. Ultrapassada a fronteira do pluralismo, compreendido como o equilíbrio dinâmico entre as diferenças, como embate construtivo e transformador, ultrapassada a fronteira do pluralismo, Flausilino, resta a fragmentação social. Sem pluralismo,
Já dizia Hannah Arendt, Habermas, Celso Laffer, sem o pluralismo, o poder há de ser plural. Se não for plural, é violência. Aquilo que não é plural é violência. Daí a importância da pluralidade. Jason Stanley, em recentíssima obra, já traduzida para o português, do final de 2018, obra essa intitulada Como Funciona o Fascismo, alertou para a reincidência no mundo atual de discursos e práticas políticas que estimulam a divisão social a partir da dicotomia nós e eles. Em tal cenário, caracterizado pela destruição de uma compreensão comum da realidade, cria-se a atmosfera do medo. Cada dia que passa, vamos olhar para nós mesmos. Pensem agora. Cada dia que passa, a gente fica com mais medo, Lênio. Medo de sair de casa, medo de ir num restaurante, ser fotografado, alguém do lado está ouvindo a sua conversa. Não é o meu caso. Eu procuro viver em plena liberdade. E é disso que eu vou falar em breve. Nós não podemos deixar o medo e o ódio entrar em nós, em nossa sociedade. O medo escraviza, cria muros e barreiras, isola, desconfia, desumaniza. O medo embala o ódio. O ódio que nós falamos, ele é produto do medo que estão colocando nas nossas consciências. O medo do outro, o medo do plural, o medo do diferente. Humberto Eco caracteriza figurativamente a modernidade líquida como uma travessia. Estaríamos, diz ele, em uma espécie de balsa que nos levará a um presente ainda sem nome. A gente não sabe ainda onde se vai chegar. E isso aqui, Márcio Chaer, Marco Aurélio, Lênio, todos os oradores que falaram, nós estamos vivendo aqui essa balsa. Quem está aqui está nessa balsa. Unidos, embora diferentes, com pensamentos diferentes, sobre a questão tributária, por exemplo, na Constituição, não é, professora Misabel? E tantas outras questões. Nós aqui presentes sabemos onde queremos chegar. Nós estamos numa balsa, mas nós sabemos onde queremos chegar. Para nós aqui reunidos nessa balsa, o nosso destino tem nome. Trata-se de um presente fincado nos valores constitucionais, como dito aqui pelos 4 oradores, a partir do professor Ives, professora Misabel, querido presidente Santa Cruz e o Toron. Valores constitucionais da democracia, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, do pluralismo e da harmonia social. São esses os elementos que, a partir da Constituição de 1988, fundaram e refundaram o Estado brasileiro e a sociedade brasileira, não é, Caio Leonardo? O artigo 3º, diz o Caio Leonardo, é o nosso mito fundante, a partir de 5 de outubro de 1988. Temos que nos conduzir no presente e olhar para o futuro, tendo esses valores como guia. Destaco hoje a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que fundaram a nossa modernidade e ainda nos guiam na nossa contemporaneidade. Estes, mais do que os objetivos das sociedades democráticas desde a Revolução Francesa, são anseios da própria alma humana,
como demonstrado na alegoria cinematográfica da trilogia das cores de Krzysztof Kieslowski. Em nossa Constituição, foram destacados como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, no sentido de se construir uma sociedade livre, justa e solidária, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e de quaisquer outras formas de discriminação. O pluralismo, que é um dos pilares da democracia, não pode dar lugar ao ataque do outro, não pode dar lugar ao medo, porque o medo leva ao ódio. Por isso, precisamos de convivência harmoniosa, do diálogo, como eu já disse, do olho no olho. Precisamos exercitar a empatia e a escuta ativa. Precisamos efetivamente nos conectar com o outro. Como disse em meu discurso de posse na presidência do Supremo Tribunal Federal, existe o outro, e esse outro sou eu também. Esse outro sou eu também. É na pluralidade, na diversidade, no respeito às diferenças que se constrói uma grande nação. É preciso que o diálogo construtivo e transformador assuma definitivamente o lugar da agressão e do ódio, que não deve entrar em nossa sociedade. Desde a Constituição de 1988, e aqui nós temos um constituinte, ministro Nelson Jobim. Desde a Constituição de 1988, a democracia por ela refundada fortaleceu-se continuamente. A democracia é uma conquista do nosso povo, da nossa sociedade. É o ponto culminante de uma série de lutas históricas por direitos, os quais foram finalmente reconhecidos e garantidos pelo Estado brasileiro. Os direitos que ela propugna não são apenas dados da realidade, são conquistas, são legados. Querido Durso, que liderou a OAB aqui tanto tempo, defendendo esses legados e essas conquistas. São produtos da luta e do suor das gerações passadas e presentes. Nesse transcurso, vimos a consolidação e o fortalecimento de importantes instituições de defesa da democracia. Importantes instituições de defesa da democracia. O Poder Judiciário, o Ministério Público, as defensorias públicas, a advocacia privada, a advocacia pública e a sociedade civil organizada, a qual, como costumo dizer, são todos a alma da democracia brasileira. Mas poderes são três. São três: ministro Humberto, ministro Salomão, desembargadores, Fábio Prieto, Lunardelli, nossos conselheiros do CNJ aqui presentes, José Pian, que é do Ministério Público. Poderes são três. Como lembrou aqui o professor Ives: Executivo, Legislativo e Judiciário. Nós não temos 4, nós não temos 5 poderes. Nós temos 3 poderes e a sociedade civil. É esse o desenho da Constituição. E o Judiciário como garante desse desenho. Nesse transcurso, vimos a consolidação de todas as instituições brasileiras. Eventos como este nos mostram que há sim um caminho a seguir. Precisamos permanecer vigilantes e aguerridos na defesa diuturna desses legados, para que continuemos a trilhar o caminho pacificador, apaziguador e civilizatório que tem marcado a história brasileira nessas últimas 3 décadas. É também indispensável que se defenda diuturnamente as instituições responsáveis pela tutela desses legados. Há quem diga que o Supremo Tribunal Federal não precisa ser defendido. Será que a democracia, presidente Santa Cruz, não precisa ser defendida diuturnamente?
É preciso que defendamos diuturnamente as instituições responsáveis pelo Estado democrático de direito e pela democracia. É importante dizer sim à democracia e suas salvaguardas institucionais devem ser cotidianamente defendidas. É uma construção histórica, não é um dado da natureza. Não é um dado da natureza. É uma construção cultural e histórica que estamos sempre a defender. Conforme bem observa Steven Levitsky e Daniel Ziblatt na obra Como as Democracias Morrem, investidas contra a democracia podem ocorrer de forma quase imperceptível, desestruturando lentamente suas bases. O jurista belga François Host alerta que a democracia deve permanentemente precaver-se de dois perigos. Quais são os dois? Primeiro, exacerbação do conflito. Todo conflito ou toda divergência vira uma crise. E nós estamos à beira do abismo ou se jogando nele, quando não é verdade. Então ele alerta que isso é um ataque à democracia, a exacerbação do conflito. Você abre os jornais, você entra no site, você liga a televisão, dá vontade de se matar. Parece que o mundo acabou. Parece que o mundo acabou. Não sou eu que estou dizendo. É esse belga aqui que está dizendo. É esse belga que está dizendo isso. A exacerbação do conflito. Ou então a sua ocultação. Aqueles que não são mostrados. Aqueles que são deliberadamente escondidos. Porque são conflitos escusos. São conflitos que querem tomar o poder. São conflitos que querem roubar os três poderes. Estes dois extremos colocam em risco, cada qual à sua maneira, o equilíbrio dinâmico, diz ele, que deve ser mantido na vida democrática. Defender o STF é defender, por isso, a própria democracia, é defender a liberdade e os direitos fundamentais. A história do Supremo Tribunal Federal. Há quem diga que o Supremo não deveria julgar habeas corpus, professor André. Há quem diga que o Supremo, Cazé, não deveria ter matéria criminal. A história do Supremo Tribunal Federal foi fundada por Rui e pelos seus ministros com a história do habeas corpus, com a história da defesa da liberdade, que criou um mandado de segurança depois. A doutrina do habeas corpus é o Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança só existe por conta. Fernando Mendes, presidente da JUF. É importantíssima a presença aqui do presidente da Associação dos Juízes Federais. Muito importante contar aqui nesse evento com a sua presença, para mostrar que o sistema de justiça está preocupado com a democracia e está preocupado com o Estado Democrático de Direito, e somos testemunha disso. Aliás, tem vários ex-presidentes da JUF por aqui. Não é, Paulo? Fernando? Estão ali. Paulo. Não há democracia sem um poder judiciário independente e autônomo. É a justiça que harmoniza com independência e com base na autoridade do direito, da Constituição e das leis, os conflitos democráticos da sociedade. E eu sou daqueles juízes que eu penso que, tal qual aprendi com o professor Eros Grau, que a grande defesa dos despossuídos, dos desvalidos, dos perseguidos é a lei, é a Constituição. Não é aquilo que eu penso que seja o melhor para a sociedade.
não é necessariamente aquilo que eu penso que é o melhor para a sociedade. Ou para um progresso civilizatório, que quem tem que fazer é a própria sociedade, e não um juiz. Por isso que eu disse, professor Ives, que o judiciário tem que cuidar do passado. O presente e o futuro, outros poderes é que devem cuidar. No Estado de Direito, é o Poder Judiciário que nos salva do arbítrio. É o Poder Judiciário que nos salva do arbítrio por causa da lei e da Constituição. Garantindo a todos e a cada um, governantes e governados, sem distinção de classe social ou econômica, sem distinção de cor, sexo ou crença, o império do direito, traduzindo em leis o concebido como emanação da vontade geral, da vontade popular. Sem justiça não há paz social, não há segurança jurídica. Por isso, cabe a todos nós, os poderes da República e as funções essenciais da justiça e a sociedade civil organizada, exercer máxima vigilância e defesa dos valores constitucionais e democráticos. É preciso, sim, defender a democracia. É preciso, sim, defender o Supremo Tribunal Federal. É preciso, sim, defender o Poder Judiciário brasileiro. É preciso, sim, defender o Ministério Público, a advocacia privada, a advocacia pública, a defensoria pública. É preciso, sim. O que não se pode são os excessos. O que não se pode é querer, superando os limites legais e constitucionais, ser o dono do poder, criando, inclusive, do nada, recursos para tal finalidade. Recursos que deveriam voltar à União, ao Estado. Isso tem até nome no Código Penal, mas não vou dizer o tipo. Às vezes é preciso proteger as instituições delas mesmas. Delas mesmas. Porque elas são necessárias, elas são importantes. Como disseram, de novo, Levitsky e Daniel Ziblatt, a democracia é um empreendimento compartilhado. Seu destino depende de todos nós. Nós vamos sobreviver.